Então, pessoal, essa foi a nossa dinâmica. Quanto tempo eu tenho? Como eu disse, era uma dinâmica de apresentação, de quebra-gelo, para a gente, de forma descontraída, dar início ao nosso ano letivo. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer, saber um pouco de mim e eu um pouco de vocês. Teve algumas coisas que não deu tempo de eu falar, né? Falei só até o time do Flamengo, foi? Então, trouxe o Flamengo, um time que tem passado muita raiva, né, desde o ano passado. Esse ano já começou também mal. Minha expectativa para esse ano é desenvolver um ótimo, excelente trabalho junto com vocês. Que a gente possa ter um bom relacionamento com o ano, possa tudo correr bem, sem treta, sem B.O. A gente possa estar juntos aí de forma tranquila durante esse nosso período. Minha comida preferida gosto muito de queijo, caralho, biscoito frito, pastel, pizza, churrasco, tem um monte de coisa aí. Comida preferida, eu gosto mais de coca, suco, eu gosto mais de suco de maracujá. O que mais? Para falar sobre mim era isso, mas é uma reflexão sobre o tempo. Quanto tempo eu tenho? Vocês sabem quanto tempo vocês têm? 2 dias. 2 dias? Quem te falou? Mãe de Ná? Como é que chama aquela mulher? Márcia Sensitiva? Foi a Márcia Sensitiva? Foi ela que falou? Ela falou que vai ter uma pandemia esse ano, você viu? Então a gente não sabe quanto tempo a gente tem. O tempo ele é imprevisível porque a vida, como diz o ditado, é uma caixinha de surpresa. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não pode estar mais. Por isso, nós temos que aproveitar sempre da melhor forma possível o tempo presente, que é o único tempo que a gente tem. Como o próprio nome diz, é um presente, é uma dádiva. O passado já foi, não tem como mudá-lo, não tem como transformá-lo. E o futuro ainda nem chegou. O futuro a gente está construindo com as nossas escolhas do presente. Então, espero que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível o tempo que teremos juntos ao longo desse ano. Serão 50 minutos por semana, 200 minutos por mês, 2.000 minutos ao longo do ano juntos. E esse tempo, espero que seja um tempo de qualidade, um tempo propício para a gente desenvolver os nossos conteúdos. Sempre uma vez por mês eu vou trabalhar dinâmicas como essa. São atividades mais lúdicas, recreativas, com o propósito de fazer com que vocês tenham uma descontração, recreação e diversão ao longo do ano letivo. Sempre na primeira semana de cada mês eu trabalho dinâmicas. Na segunda semana, com o ensino religioso, eu trabalho mitologia. Vocês gostam de mitologia? Sim. Mitologia grega e nórdica, que são as mais famosas aí, nas mídias, nos meios de comunicação. Mas vamos trabalhar também outras mitologias do mundo inteiro, especialmente as do nosso país. Nós temos aqui a mitologia indígena, dos povos indígenas, que é uma mitologia muito rica também, com muitos deuses, muitas vezes é menosprezada. Por exemplo, nós temos um deus aqui, que tem similares em outros e a gente acaba que não dá valor ao nosso. Os povos indígenas que habitavam o nosso país, em especial a etnia dos Tupi-Guarani, eles tinham um deus chamado Tupã, que é o deus dos raios, dos trovões. E na mitologia grega, quem que é o deus dos raios, dos trovões? Deus, né? E na mitologia nórdica? Thor. Então a gente vai trabalhar essas mitologias mais famosinhas, mas também mitologia indígena, mitologia africana, mitologia dos deuses e orixás africanos, que são as divindades africanas. Vamos trabalhar também uma vez por mês diversidade religiosa, conhecendo as principais religiões do planeta. Vocês sabem quais são as 5 maiores religiões do mundo? Primeiro, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de fiéis. A segunda, o islamismo, tem quase 2 bilhões de fiéis. Vamos conhecer também um pouquinho do islamismo. O cristianismo que começa com Jesus Cristo, é considerado Deus para os cristãos. É uma religião que acredita num só Deus, mas em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho seria Jesus Cristo, seria o próprio Deus que se encarnou para salvar a humanidade através do seu sacrifício. Já a religião islâmica é uma religião fundamentada num profeta chamado Maomé,
que leva em consideração também o cristianismo e o judaísmo, mas para os muçulmanos, eles que são os verdadeiros herdeiros de Abraão, porque Abraão, patriarca do judaísmo, que é uma outra religião, que é o berço das religiões monoteístas, o que é uma religião monoteísta? Só um Deus. Acredita só em Deus. O judaísmo é a primeira grande religião monoteísta. Ela começa com Abraão, supostamente, segundo a Sagrada Escritura, Deus teria conversado com Abraão e falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, de Ur, na Caldeia, e vai para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra prometida, Canaã, uma terra que jorra leite e mel, e onde você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão até então não tinha filhos, era casado com Sara, e Deus tinha prometido que ele teria filhos. Abraão já estava em idade avançada, mais de 90 anos, Sara também velha, e estava demorando demais a promessa de Deus se cumprir. O que Abraão fez? Pegou a escrava, Agar, e fez um filho com ela chamado Ismael. Esse Ismael seria o primeiro filho de Abraão e que deu origem aos islâmicos, ao povo muçulmano, ao povo árabe muçulmano. Eles acreditam que são descendentes de Ismael. Essa é a crença, e por isso eles vieram primeiro, antes que Isaac. Isaac depois, que vai ser o filho de Abraão com Sara. Isaac vai ter 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó era dos gêmeos o que saiu depois, portanto ele não era o primogênito, não tinha direito de pegar a bênção do pai. Mas Jacó passou a perna em Esaú. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, e aí então Jacó recebeu a bênção e se tornou herdeiro de Isaac. Depois Jacó brigou com o anjo de novo, virou Israel, teve 12 filhos, que viraram as 12 tribos de Israel. Desses 12 filhos, tinha um mais novo chamado José, que era um vidente, que conseguia decifrar os sonhos. E aí os irmãos ficaram revoltados com José e venderam como escravo para o Egito. E aí nós temos o povo de Deus lá no Egito, com José do Egito, depois vem Moisés, e assim segue a história do povo de Deus, até chegar em Jesus, depois de Jesus até chegar em Maomé, que viveu no século VII, religião islâmica. Então são as 3 grandes religiões monoteístas. O judaísmo, a primeira, com Abraão, depois Moisés, os profetas, e aí vem o cristianismo com Jesus, depois o islamismo com Maomé. A terceira maior religião do mundo é o hinduísmo, uma religião praticada na Índia. A Índia que passou a China. Atualmente a Índia é o país mais populoso do planeta. Não é mais a China o país mais populoso do planeta. E a religião predominante na Índia é o hinduísmo. O hinduísmo já é uma religião diferente porque ela é politeísta. O que significa isso? Tem vários deuses. Você acredita em mais de 1 milhão de deuses diferentes. E também tem uma perspectiva diferente. O judaísmo, por exemplo, algumas vertentes do judaísmo sequer acreditam em vida após a morte. A única vida que a gente tem é essa aqui. E por isso Deus tem que abençoar a gente é nessa vida primeiro. Não há retribuição depois dessa vida. O cristianismo vem com uma nova vertente, uma nova perspectiva. Segundo o cristianismo, a partir das suas ações, você pode ir para onde? Para o céu ou para o inferno. Se for uma pessoa boa, fizer boas escolhas, seguir a vontade de Deus, você vai para o céu. Senão, você vai para o inferno. O catolicismo, que é uma vertente cristã, acredita no purgatório, que é o meio termo ali. O purgatório é para onde vai as pessoas que não eram nem totalmente ruins, nem totalmente boas. Elas vão para o purgatório, ficam ali se purificando para conseguir depois entrar no céu. E aí vem o islamismo. O islamismo também tem essa perspectiva de céu, é essa tradição dos cristãos, inclusive eles acreditam em crenças bem exóticas sobre como seria esse céu. Algumas vertentes do islamismo acreditam, por exemplo, que se um sujeito der a vida na jihad, que é a guerra santa, ele vai para o céu e chegar lá, ele vai encontrar 72 virgens o aguardando, né? No islamismo, grande parte das vertentes do islamismo, o homem pode ter várias esposas. Poligâmico, é uma poligamia. O homem pode ter várias esposas, a mulher não pode ter vários maridos. O cristianismo, no começo, não era monogâmico. Inclusive, tem alguns trechos no Novo Testamento onde os apóstolos dizem que o episcopo, o ancião, poderia ter
Aliás, deveria ter somente uma esposa, ou seja, o cristão normal ele podia ter mais de uma esposa. Já o episcopo, que é o bispo, o ancião, o líder da comunidade, ele tinha que ter só uma esposa. Então só os religiosos, os líderes, que tinham que ter uma só esposa. E mesmo assim, algumas vertentes, como o catolicismo, acabou proibindo os religiosos ter esposas. Para os católicos, os sacerdotes, os bispos e o próprio Papa não podem se casar. É proibido. A gente vai conhecer tudo isso, vamos falar sobre tudo isso ao longo desse tempo que a gente vai ter no nosso ano letivo com o ensino religioso. O propósito do ensino religioso é o quê? É trabalhar o quê? Trabalhar justamente a diversidade religiosa para a gente aprender a respeitar, a tolerar, a conviver de forma pacífica com as diferentes crenças. Porque nós vivemos num país onde há liberdade de crença religiosa. Está na Constituição do nosso país o direito à liberdade. Toda pessoa tem o direito de escolher a sua crença, inclusive de escolher crença alguma. Pessoas também escolhem não acreditar em nada. Tem os ateus. Há liberdade também para ser ateu. O que é ateu? Vocês sabem? Teu vem de tel em grego, que é Deus. Há uma partícula de negação no grego? Não. Para o ateu não há Deus. Deus não existe. Isso é uma perspectiva que a gente vai aprender, vai trabalhar ao longo desse ano. O ateísmo, que é uma espécie de crença, de qualquer forma, de alguma maneira, quando a gente não tem como provar alguma coisa, a gente está manifestando uma crença. Tem como se provar que Deus não existe, assim como também não tem como provar que existe, pelo menos de forma científica. As pessoas religiosas, elas acreditam que é possível. Tem até filme que fala sobre isso. Tem um filme lá, Deus não está morto. Quem já assistiu esse filme aí? Deus não está morto. Lá eles tentam provar que Deus existe. Científica não há prova nenhuma. O que há é fé. Inclusive as religiões trabalham com o elemento fé, que é fundamental, de fundamental importância. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, os cristãos, ele vai dizer o seguinte: que a fé é fundamental. Não tem como provar. A fé é justamente acreditar naquilo que você não consegue ver ou não consegue provar. Porque se você conseguisse provar ou ver, não seria mais necessário a fé. Isso só vai acontecer, segundo o apóstolo Paulo, depois que a gente morrer. Porque quando a gente morrer, a gente verá Deus face a face na perspectiva cristã. Vamos ver tudo isso. Tem uma outra vertente também um pouco diferente do ateísmo, que é os agnósticos. Você sabe o que é o agnóstico? A em grego é não. Gnose em grego é conhecimento. O agnóstico não tem como saber se Deus existe ou não existe. Não tem como provar nenhuma coisa nem outra. Portanto, o agnóstico, ele adota algo que é chamado de epoqué. Em grego, traduzindo para o português, significa suspensão do juízo. Ele prefere suspender, não julgar, não dizer se Deus existe ou não. Só vamos saber depois que a gente morrer, se houver vida após a morte. Aí a gente vai saber, claro, se houver vida após a morte. Porque se não houver vida após a morte, o que acontece? Morreu, acabou, não vai ter nem como. Tem um filósofo chamado Pascal, que ele vai defender que devemos apostar que Deus existe. Por que devemos apostar que Deus existe? Porque é a única aposta onde você pode ter algum tipo de ganho. Se você apostar que Deus não existe e Ele existir, você está ferrado, você vai para o inferno. Se você apostar que Deus não existe e Ele não existir, não vai nem ter como você falar, viu que eu estava certo? Porque depois que você morrer, acabou. Não tem nem como você falar, não, eu estava certo. E já acabou. Morreu, acabou. Se você apostar que Deus que Deus existe e Ele existir, você está feito, você vai ganhar a salvação. Se você apostar que Deus existe e Ele não existir, não vai ter nem como se arrepender. Porque depois que morrer vai acabar. E ele vai falar, pelo menos assim você vai ter vivido uma vida conforme a ética e a moral que te fazem
um ser humano melhor. Então, de todas as 4 apostas possíveis, só uma pode dar vantagem, e a salvação é eterna. As outras, ou não trazem vantagem nenhuma, nem tem como você se arrepender, ou pode trazer o prejuízo eterno, que é a condenação. Então, isso é um pouquinho aí do que a gente vai ver. Então, primeira semana sempre dinâmica, segunda mitologia, terceira diversidade religiosa, outras religiões, hinduísmo. Tem uma religião diferente porque ela é reencarnacionista. E no hinduísmo, eles acreditam que quando a gente morre, a gente pode reencarnar não em outra pessoa, mas em outros seres, vegetais ou animais. Por isso os animais para o hinduísmo são sagrados, eles são vegetarianos. Por quê? Os animais podem ser reencarnação dos seus parentes, por isso você não pode matar para comer. Então são vegetarianos. Qual que é a diferença de vegetariano para vegano? Vocês sabem? Oi? Vegano não come nada de origem animal, né? Vegetariano só não come carne. Vegetariano come ovo, come leite. Vegano não. Come leite não, tem como comer leite. Mas tem leite. Produtos de origem animal, nada o vegano. O hinduísmo, temos o budismo, que é reencarnacionista também. Acredita em reencarnação, mas no budismo a reencarnação geralmente, as vertentes do budismo acreditam em reencarnação, acreditam que a gente reencarna em corpo de outras pessoas. O espiritismo kardecista, muito presente no Brasil, também acredita nisso. Quando morremos, a nossa alma reencarna, porque nós passamos por um ciclo de reencarnações com o objetivo de evoluir. Cada reencarnação é uma oportunidade nova do nosso espírito, da nossa alma, evoluir. Vamos conhecer as religiões de matriz africana. Eu vi que tem alguns colegas aqui que são da Umbanda, né, do Candomblé. São as religiões de matriz africana também presentes no nosso país. São religiões que sofrem bastante preconceito, racismo religioso, porque são religiões de matriz africana e que são muito perseguidas. Infelizmente, no nosso país são demonizadas. As pessoas, ou alguns grupos religiosos, costumam caracterizar essas religiões como coisa do capeta, de demônio, de Satanás. E como eu disse, a Constituição brasileira prega o princípio da liberdade religiosa, do respeito em relação às crenças diferentes. No mês de janeiro agora, se eu não me engano, foi no dia 20 de janeiro, é um dia nacional da tolerância religiosa, da tolerância e da convivência fraterna entre as religiões. Aconteceu ou criou-se esse dia porque no dia 20 de janeiro, uma senhora saindo de um culto, eu não sei se de um bando do Candomblé, mas ela estava saindo junto com a sua neta e elas foram apedrejadas, porque, segundo aqueles que as apedrejaram, elas estavam cultuando o demônio. Então, por conta disso, criou-se esse dia, e é também esse o objetivo, nós trabalhar o conteúdo de ensino religioso das escolas. A religião é um fenômeno humano, não há registro de sociedade humana que não tem desenvolvido religião, e por isso a gente tem que aprender a respeitar, mesmo que a gente não acredite, e aprender a conviver, sem perseguir, sem demonizar e sem querer destruir a fé, a religião do outro e a pessoa do outro. Beleza? Esse acabou o horário, né?